Vamos supor que a gente está fazendo, então, um curativo simples, pós-procedimento, quer seja uma sutura no trauma, quer seja uma biópsia que vocês vão fazer, quer seja uma cirurgia que vocês vão fazer em bloco cirúrgico. Ok, finalizou o procedimento, a primeira coisa que vocês têm que fazer é limpar. E não é limpar onde vai aderir o curativo só, não. É limpar a região como um todo. Ah, Patrícia, mas se eu limpar tudo, por exemplo, às vezes escorre sangue para as laterais de onde você fez uma sutura, né? Às vezes você fez uma degermação, por exemplo, com PVPI, e vai ficar o PVPI lá no paciente, ao redor de onde você operou. Às vezes escorre até, né? Fica assim, vamos supor, fez um procedimento no abdômen, fica lá o PVPI nas laterais, nos flancos, enfim, tem que limpar tudo. Agora, é na hora exata que você está ocluindo a ferida? Não, porque você pode correr o risco de contaminar a sua ferida. Então, você vai fazer uma limpeza com soro fisiológico e uma compressa ou gaze na região que tá, onde tem o ferimento, onde tem a incisão, onde tem a sutura, enfim, onde você fez o seu procedimento ali, onde que aconteceu o procedimento. Vai fazer uma limpeza com soro fisiológico, gazinha ou compressa, tá? Aí, você vai secar com uma outra compressa, uma outra gazinha, seca, né? Não pode ser aquela mesmo que você eliminou o máximo de resíduo ali. Você vai pegar, então, a primeira etapa, molhou uma compressa, uma gazinha com soro fisiológico, deixou bem umedecido e vai higienizar o máximo, bem higienizada a região da incisão, da sutura, enfim, aquela região ali. Depois, você vai vir com uma compressa seca ou uma gazinha seca e vai secar bem aquela região. Gente, não faz assim na ferida, ó. Porque você já tira ali fatores de coagulação. Você já tira ali... as plaquetas já estão começando a depositar ali, já estão fazendo... Já começou o processo de cicatrização. Então, a gente não fica fazendo assim na ferida. A gente vai fazendo assim, ó, na ferida, secando, como se a gente tivesse passando como é que chama aquilo ali, gente? Que a gente passa no rosto assim, ó, esqueci o nome. Não sei se é blush. Não é blush não, que a gente passa com esponjinha assim, ó. E aí fica passando maquiagem, esfregando assim, né? A gente vem com a esponjinha e passa assim. Mesma coisa com a ferida. Vocês vão passar a gazinha pra secar. E na hora de limpar e de secar, é com cuidado, né? Esfregando assim, porque senão você pode fazer uma abrasão na região e também pode... alterar esses fatores já de cicatrização que já começa a acontecer. Então, beleza. Então, fez com carinho lá, primeiro higienizou, depois secou. Aí, gente, o próximo passo, vocês vão pensar se vocês vão utilizar alguma cobertura com pomada ou não, tá? Não é obrigatório você fazer o uso de alguma pomada nesse momento. Muitos médicos optam por fazer, outros optam por não fazer e não tem o certo nem o errado. Vai variar muito de acordo aí com a conduta do serviço, de acordo com o tipo de ferimento também. Então, pensem se vocês vão precisar, vão querer utilizar ou não essa cobertura. Por exemplo, é muito comum ao final do procedimento a gente utilizar, por exemplo, uma pomada com neomicina ou com pirocina, que tem antibiótico, né? Que tem esses antibióticos. Mas não tem essa obrigatoriedade. Você poderia fazer um curativo seco, simplesmente, colocando a gazinha e depois o micropore. Mas vamos que você optou por colocar uma cobertura dessa. Então, você vai pegar, por exemplo, você pode colocar numa gazinha, você pede a pessoa que tá fora da cirurgia para depositar esse creme na gazinha e depois você pode pegar com a própria pinça e aplicar com a parte de trás da pinça, você aplicar sobre a ferida. Aplicou uma quantidade legal ali sobre a ferida do creme que você optou por utilizar, da pomada que você optou por utilizar, você vai vir com a gazinha dobrada, compatível com a extensão do seu ferimento. E aí, uma dica muito legal é você utilizar uma gazinha dupla. Então, você pode pegar 2 gazinhas e dobrar, de forma que você vai ter uma quantidade maior ali de gazinha para, caso tenha algum exudato,
absorver e não encharcar o seu curativo, né? No pós-operatório também é comum, às vezes, ter um pouco de sangramento, muito sangramento não é normal, e vai variar de uma cirurgia para outra também, qual que é a quantidade esperada desse sangramento, então é preciso estar atento no pós-operatório e é preciso, inclusive, você orientar o paciente, né? Como que é que você espera que esse curativo esteja, por exemplo, durante o dia ou até no dia seguinte, né? E aí, então, você dobrou 2 gazinhas, por exemplo, ao meio, colocou ali sobre o ferimento. Se precisar de mais gazinhas, você vai colocando mais. Depois você vem com as fitas de micropore para ocluir. Gente, não façam o curativo com esparadrapo, porque o esparadrapo, ele fere muito a pele. Ele fere muito a pele. Então, assim, não é legal a gente fazer curativo, finalizar um curativo com esparadrapo, tá? Se vocês não tiverem um micropore, assim, tem que ver se tem um filme transparente próprio, né, para ocluir curativo, ele é muito caro. Então, o ideal é a gente fazer isso com o micropore, que economicamente falando, ele é quase semelhante ao preço do esparadrapo. Então, não justifica você falar que não vai usar, porque é muito mais caro do que o esparadrapo. Não é tão mais caro e é muito melhor, é muito melhor. Inclusive, existem os micropores que são hipoalergênicos, né? Então, vocês podem tentar já utilizar esse micropore hipoalergênico, que tende a dar menos dermatite no paciente no pós-operatório, tá bom? Aí, uma dica que eu vou dar pra vocês. Cortem o micropore do tamanho certinho, um do tamanho certinho do outro. Não vai colocar um grande e um pequenininho, porque vai ficar feio, gente. Faz o curativo bem feito, faz o curativo simétrico, corta o micropore. Cortou um que é exemplo, 10 centímetros, o tamanho do outro também corta do mesmo tamanho, porque aí fica alinhado, fica bonitinho, fica tudo certinho, tá? E não corta o micropore assim na mão e vai colocar no paciente, porque isso fica parecendo pro paciente que você é totalmente descuidado. Vai ficar um negócio irregular lá, entendeu? Então vai lá e corta com uma tesoura mesmo. Se você ainda tá paramentado, então o ideal é que a gente faça o curativo de pós-operatório, gente. Presta atenção nisso que eu tô falando. O curativo de pós-operatório, o ideal é que a gente faça ele todo estéreo e que ele seja mantido durante 24 a 48 horas, tá? Sem tirar, sem trocar, sem nada. Esse é o ideal. Então, como que você vai fazer esse curativo estéreo? Eu não tirei campo cirúrgico ainda. Eu não tirei campo. O campo cirúrgico tá lá. Eu fiz essa limpeza. Depois eu sequei. Apliquei a pomada se eu quis. Não apliquei se eu optei por não aplicar. Coloquei a gazinha. E vou vir com o micropore. Existem alguns serviços que esterilizam o micropore. Já vem cortadinho, né? O pessoal já corta, esteriliza e vem pra você. Se você não tiver acesso a isso, o que você vai fazer? Você vai ocluir, você vai colocar a gazinha na ferida inteira, já vai deixar preparado a ferida pra você depois vir colocar o micropore. Na hora que você vir colocar o micropore, a pessoa que vai estar fora da cirurgia vai pegar o micropore, vai puxar a fitinha de micropore e você vai vir com a tesoura e vai cortar, a pessoa vai tirar esse pedacinho inicial. Aí você já vai puxar o micropore e aí você vai cortando os outros pedaços. Isso tá estéreo? Aí você já não pode considerar que tá estéreo mais, mas a gazinha que tá ali cobrindo, ela tem que estar estéreo, tá? Então, aí você foi lá e concluiu o seu curativo com o micropore. Beleza. Nesse momento é que você vai retirar os campos cirúrgicos. Depois que você já concluiu o seu curativo. Presta muita atenção nisso, gente, que eu vejo vocês fazendo uma confusão danada com isso aí. Então, oclui tudo bonitinho. Aí é que você vai tirar o campo. Depois que você retirou o campo, é que você vai completar aquela higienização que eu falei. Então, depois que você fez o procedimento, depois que você fez o curativo inteiro, é que você vai tirar esse campo, é que você vai concluir a sua higienização e aí sim você considera o seu curativo finalizado. Às vezes, a gente precisa também de fazer um enfaixamento, né? De utilizar a faixa de crepom. Por exemplo, se você está fazendo um curativo no membro, né? O pessoal da ortopedia, por exemplo, utiliza muito enfaixar as faixas, né? Para concluir o curativo deles.
E aí é muito importante que você obedeça a drenagem linfática do paciente. Então, se você começa de proximal para distal, você vai comprometer a drenagem venosa, o retorno venoso e a drenagem linfática também. Então, qual que é o correto do enfaixamento? É você vir de distal para proximal. Sempre. Isso aí é básico para você não comprometer o retorno venoso e a drenagem linfática também, tá? Então, quando você optar por enfaixar aquele curativo, você vai vir de distal para proximal. Isso é muito legal, por exemplo, quando você tem um ferimento. Exemplo, você tem um ferimento aqui na mão ou na parte palmar, exemplo. E aí você quer fazer um curativo que seja mais seguro, porque assim, a pessoa vai mexer muito no pós-operatório, tem uma tendência que esse curativo, por exemplo, com a gazinha e o micropóreo, ele se solte. Então, se você coloca a gazinha e na sequência você vem com a faixa, você tá dando uma estabilidade maior, você tá dando uma segurança maior e ao mesmo tempo você tá mantendo aquele curativo mais seguro também, mais fechado e inclusive com a possibilidade de não ter que ficar pregando o micropóreo nessas regiões que às vezes a adesão não é tão bacana. Então você pode, ao final, colocar esparadrapo na própria faixa. Aí não vai ficar nenhum tipo de cola ali em contato com o paciente. Colocou a gazinha, enfaixou e depois com o próprio esparadrapo você vai fixar a atadura, na própria atadura, tá? E não na pele. Então isso aí é uma coisa muito bacana também da gente fazer, tá? Em criança, por exemplo, eu gosto muito de fazer assim, quando eu vou fazer alguma sutura em extremidades, eu gosto muito de enfaixar, porque aí eles ficam mais, né? Eles ficam mais quietinhos no pós-operatório com aquele membro e você tem uma segurança maior daquele curativo, eles não vão conseguir arrancar com facilidade, tirar com facilidade aquele curativo e não vai ter a cola do micropóreo, que seja ali em contato com a pele, que com a repetição, né, vai acabar podendo machucar aquela pele, tá? E aí tem uma coisa legal também, porque a faixa, a atadura, você consegue, na maioria dos serviços, você consegue ter ela estéreo. Então, no finalzinho do procedimento, você colocou ali a gazinha, depois você consegue também a atadura estéreo e aí você conclui esse procedimento estéreo. Depois vai ficar pro final só colocar ali o esparadrapo ou uma fita adesiva para fixar a extremidade final da atadura, entendeu? Então, você consegue avançar mais etapas ainda estéreo. Eu acho que é uma dica legal aí para vocês, quando vocês forem fazer procedimentos também no pronto atendimento. Verifica se tem atadura, se vocês forem fazer procedimento de extremidades, vocês podem utilizar. Uma dica que eu dou, gente, às vezes não precisa usar a faixa toda, né? Que às vezes a pessoa fica assim, não, mas um ferimento na mão, vou usar aquela faixa inteira, vai ficar grosso. Não, às vezes você usa uma parte e corta, né? Aí não tem que usar a faixa inteira. Às vezes você pode até passar para o paciente, ó, esse restante que ficou aqui, você usa para fazer a troca do curativo amanhã ou depois de amanhã, como você for orientar o paciente.